Então, boa tarde a todos. Bem-vindo ao Colóquio da Física da UFABC. Hoje a gente vai ter o Peter Westerer, não sei se é assim que fala, que é da UFABC, correto? Beleza. Que fez graduação lá no ETH de Zurich, fez doutorado lá na Basileia, na terra dos Bernoullis, e está aqui na UFABC desde 2010, e vai falar um pouco para a gente sobre exoplanetas, que é o tema da metade do Prêmio Nobel do ano passado. Então, Peter, por favor. Boa tarde. Então, eu sou o Peter, professor na UFABC de especialidade astronomia, mas eu não sou dos exoplanetas. Esta palestra se deu porque o Celso me pediu para... me perguntou se eu conheço alguém dos exoplanetas no Brasil que gostaria de dar uma palestra, já que eu não conhecia ninguém dos exoplanetas. Eu me ofereci em eu dar esta palestra. Eu aviso que a física é muito básica, acho que ninguém vai ter problemas em entender a física. É mais mesmo uma visão geral sobre os exoplanetas conhecidos hoje e um pouco mais em detalhe sobre aquele trabalho que ganhou o Prêmio Nobel. O que é um exoplaneta? Aí, para esse tipo de definição, a Wikipédia é o suficiente. Um exoplaneta é um planeta que gira em torno de outra estrela do que o Sol. De fato, não dá para dizer muito mais, isso eu definiria do mesmo jeito do que o Wikipédia fez. A estrutura desse colóquio é simples, um pouco de história dos exoplanetas, depois um slide sobre como se dá os nomes, a nomenclatura dos exoplanetas. A maior parte é sobre os métodos de detecção. Naquela parte também vou apresentar o trabalho do Michel Mayor e Didier Queloz, que ganharam o Prêmio Nobel. E um pouco sobre as propriedades, um resumo das propriedades dos exoplanetas que foram descobertos até hoje. E muito curto também sobre a possibilidade de detectar vida, que em si é o assunto de interesse em exoplanetas, mas isso acho que é um pouco batido já. Aí não vou repetir muito do que já cai em muitas palestras públicas. Minha breve história dos exoplanetas vai ser breve mesmo, já que é um campo muito novo. Há mais ou menos 30 anos conseguimos detectar exoplanetas e até só para ter a hipótese de que exoplanetas existem, não deu já desde o início da humanidade, porque para hipotetizar um planeta em torno de uma outra estrela, primeiro você tem que saber o que é um planeta e também o que é uma estrela. Isso tinha uns conceitos não muito diferentes dos de hoje, até o ano 1543, aí com o que se achava na época que era um planeta, simplesmente não dava ainda para hipotetizar planetas em torno de outras estrelas. Então foi naquele ano que o Copérnico estabeleceu o heliocentrismo, que diz que o sistema solar consiste do Sol e os planetas girando em torno, mas também é um tema um pouco batido que eu não vou entrar muito mais em detalhes. O Copérnico não era o primeiro, o Aristarco de Samos já tinha, por outros motivos, hipotetizado o heliocentrismo 300 anos antes de Cristo. Mas isso ainda não é o suficiente para você supor que possa existir exoplanetas, porque você tem que também acreditar que tenha outros objetos como o Sol. Os outros objetos como o Sol são as estrelas fixas, mas isso não é nada óbvio. O Copérnico, por exemplo,
ainda não tinha chegado nesta conclusão. Para ele, as estrelas fixas eram simplesmente um firmamento, um tipo de esfera em torno de tudo, e aquelas estrelas fixas eram algo totalmente diferente do Sol. Então, você também tem que ter a ideia de que aquelas estrelas têm que ser coisas como o Sol. A hipótese também já existia há muito tempo. O Anaxágoras, em 450 a.C., e o Aristarco também já tinham tido esta hipótese, mas não era bem aceita até só mais tarde. Um outro que acertou bastante nas suas hipóteses, pagou caro para isso, eu diria que é o primeiro que hipotetizou os exoplanetas, o Giordano Bruno, um italiano, um frade, inclusive. Isso torna isso ainda mais impressionante, acho. Teólogo, filósofo e escritor. E ele sugeriu um pouco depois, uns 40 anos depois do trabalho do Copérnico, de que o universo seria infinito e que aqueles pontinhos no céu seriam coisas como o Sol, ou seja, que o Sol seja uma estrela como aquelas pontinhas, e que então poderia existir planetas girando em torno daqueles outras estrelas. E ele foi ainda mais longe, até onde até hoje a gente não tem nenhuma evidência de que naquelas então exoplanetas poderia existir vida inteligente. Obviamente isso foi demais para a igreja da época. Infelizmente ele foi condenado e queimado pela Inquisição. Então, ainda não foi bem aceita a ideia das estrelas e dos exoplanetas. Teve que esperar um pouco mais. Em 1694, o Christian Huygens publicou um livro naquele ele pensa como seria a vida em outros planetas. E também hipotetizou que as estrelas poderiam ser sóis. Ele, inclusive, determina a distância até a estrela mais brilhante do céu noturno, ou a estrela fixa mais brilhante, Sirius, supondo que Sirius tenha a mesma luminosidade que o Sol. Aí, usando a lei do inverso da distância em quadrado, você consegue determinar a distância até Sirius. Obviamente, esta hipótese está errada. Sirius não tem a mesma luminosidade que o Sol, então ele estimou a distância errada, mas a ideia foi certa. Sirius, de fato, pelo menos Sirius A, também é uma estrela que nem o Sol. O Thomas Wright, uns 50 anos depois, publicou o livro Uma Teoria Original ou Nova Hipótese sobre o Universo. Também achou que deveria ter outras estrelas que o Sol e postulou que toda a Via Láctea seja estrelas. A isso dá bastante abertura também à existência de exoplanetas. Inclusive, ele também já hipotetiza de que pode ter discos de estrelas ou discos planetários em torno de outras estrelas. Mas a prova tinha que esperar até menos que 200 anos atrás. Em 1838, Friedrich Bessel consegue realmente determinar a distância até uma estrela fixa, 61 Cygni, por um método que se chama paralaxe, que é basicamente uma triangulação usando a órbita da Terra como base. O princípio simples: você mede em que direção fica o seu objeto de interesse, então aquela estrela 61 Cygni. Meio ano depois você mede de novo em que direção se encontra aquela estrela. E aí a base do seu triângulo é justamente o diâmetro da órbita da Terra. Você agora está do outro lado do Sol, a 300 milhões de quilômetros
da posição onde você mediu pela primeira vez, e aí você consegue, por triangulação, medir a distância até aquela estrela. E ele fez o inverso do Huygens, ele usou essa lei de inverso da distância em quadrado, aqui temos ela, que diz que o fluxo que nos chega a partir de um objeto com luminosidade L na distância D, cai com o quadrado da distância, para ser mais preciso, ele é L sobre 4πd em quadrado. Aí, se você mede o fluxo, como ele fez, e se você sabe a distância, como ele mediu, você consegue determinar a luminosidade da estrela, e era algo da ordem de 1/6 da luminosidade do Sol. Um fator 6 é nada na astronomia para um astrônomo, um fator 6 é a mesma ordem de magnitude, uma luminosidade comparável à do Sol, então ele tirou a conclusão de que 61 Cygni realmente é um objeto similar ao Sol, então vice-versa, o Sol é algo como as estrelas, o Sol é uma estrela, as outras estrelas são sóis e podem ter planetas. Uma evidência que é frequentemente mencionada falando de exoplanetas, a alegada primeira evidência de um exoplaneta, mas que eu acho muito indireta e não me convence muito, mas eu vou mencionar, já que é costume mencionar isso, falando na história dos exoplanetas. Em 1917, no observatório de Mount Wilson, tomaram um monte de espectros, arquivaram, nem tiveram tempo para olhar direito para todos os espectros, entre outros, de uma anã branca chamada estrela de Van Manen. Uma anã branca não é exatamente uma estrela, mas é uma estrela morta. E mais tarde esta estrela foi reanalisada por outros e eles acharam alguma evidência de um exoplaneta em torno dele, e aí eles desenterraram esse espectro que já tinha sido tirado em 1917 para ver se talvez aquele espectro já mostra alguns sinais desse exoplaneta, para poderem dizer que de fato já tinha tido evidências de um exoplaneta em 1917. O que eles acharam no espectro, evidência de elementos pesados que normalmente não se acha na superfície de uma anã branca. Uma anã branca é um material que existe num estado meio superfluido, e os elementos pesados conseguem afundar rapidinho para o centro da anã branca, tal que na superfície de uma anã branca você tem apenas elementos normalmente, mas então nesse espectro teve cálcio e outros elementos pesados na superfície da estrela de Van Manen. E há toda uma teoria por que isso evidencia a presença de um planeta em torno desta anã branca. A teoria diz que há um disco de asteroides e coisa e tal em torno desta estrela, e para esses asteroides caírem em cima da estrela e contaminarem a superfície dela, tinha que ter um planeta que desvia esses asteroides direção estrela ou direção anã branca. Isso seria a evidência de que deve ter um exoplaneta em torno da estrela de Van Manen. Como dito, não acho tão convincente, acho muito indireto, mas é frequentemente citado como primeira evidência experimental da presença de um exoplaneta. A primeira detecção confirmada de dois exoplanetas, que não tem dúvida, foi em 1992,
só que também em torno de algo que não é bem estrela, é um pulsar é uma estrela de nêutrons com alinhamento tal que o jato que ele emite aponta periodicamente para a Terra, então é uma estrela de nêutrons, que também não é uma estrela, mas é um outro tipo de cadáver de estrela, outro tipo que o anã branca. E por irregularidades periódicas nessas pulsações deste pulsar, dá para chegar à conclusão de que deve ter um planeta orbitando esse pulsar. Isso é considerado realmente, oficialmente, a primeira detecção de planetas extrasolares, só que ainda não em torno de uma estrela comum. Isso veio 3 anos depois, a descoberta do primeiro exoplaneta orbitando uma estrela comum, uma estrela realmente estrela, como a gente define uma estrela. Estrela é definida como um objeto que tem fusão nuclear estável no seu interior. A estrela se chama 51 Pégase e o exoplaneta que eles descobriram é 51 Pégase B. Foram 2 astrônomos suíços, o Michel Mayor e o Didier Queloz. E isso rendeu o prêmio Nobel ano passado, o mais recente, e é o motivo desta palestra. E nesse trabalho vou voltar em breve e falar em mais detalhes sobre. Tem mais marcas, mas acho que as mais importantes já foram. Foi, por exemplo, descoberta o primeiro planeta flutuando livremente, então não girando em torno de uma estrela, mas voando pelo espaço simplesmente. Primeiro exoplaneta na zona habitável de uma estrela. A primeira atmosfera detectada de um exoplaneta. E o primeiro exoplaneta do tipo terrestre e também o primeiro exoplaneta com sérias chances de abrigar vida, Gliese 581G, foi em 2010, isso então 10 anos atrás. Tem toda uma lista com outros primeiros de exoplanetas, mas acho que nem tudo é uma marca histórica. Tem primeiro exoplaneta em torno de uma estrela binária, primeiro exoplaneta em torno de uma estrela não binária, etc. Tem uma dúzia de mais firsts, mas eu resolvi não botar isso tudo nesse slide. Quem está interessado, aqui está um link com mais marcas alegadamente históricas sobre exoplanetas, primeiras detecções de algum tipo de exoplaneta. Então já foi isso a história até hoje, ou mais precisamente o site onde eu tirei essa informação foi atualizada pela última vez uma semana atrás. Temos um pouco mais que 4.000 exoplanetas confirmadas em 3.163 sistemas, e 701 desses sistemas são de mais de um planeta. Além disso, temos mais que 2.000 candidatos a exoplanetas em cima desses 4.281. E acredita-se que na Via Láctea há, em média, pelo menos um planeta por estrela, mas nem todos são tão fáceis de detectar. Mas uma estimativa chega nisso de que realmente deve ter muitos exoplanetas só na Via Láctea. A Via Láctea tem da ordem de 400 bilhões de estrelas, e então temos desta ordem de número de planetas também na Via Láctea. Não vou usar os dados do 1º de julho no resto da palestra, mas os dados de 24 de junho, uma semana antes, porque isso foi a última atualização do NASA Exoplanet Archive, onde tem um monte de
estatísticas interessantes, não apenas o número total, mas um monte de outros números também, como vamos ver nesta palestra. Aí eram... esse número é até maior, acho que confundi aqui a ordem do 8 e do 2. Deveria ser um número um pouco menor. Então, na verdade, era 4.717 exoplanetas, sobre aquelas vão tratar as estatísticas nesta aula. Oi, Peter, um momento. Uhum. Acho que a sua tela saiu do... Sério? porque você estava fazendo um sharing, acho que saiu do... Ah, sim. Não sei como aconteceu, eu estava o tempo todo só com a apresentação na minha frente. Voltou? Ainda não. Deixa eu ver. Eu consigo... agora sim. Foi Beleza. quando a tela caiu? Posso continuar onde eu estava? Sim, por favor. Só um slide sobre a nomenclatura de exoplanetas. É bastante simples, como se nomeia exoplanetas. Simplesmente um exoplaneta tem o nome da estrela em torno daquela ele orbita, seguida por uma letra minúscula, que significa em que ordem os exoplanetas daquela estrela foram descobertas, começando pelo B, porque o próprio A é reservada para a própria estrela, apesar de a gente nunca adicionar aquele A no nome de uma estrela, mesmo assim os exoplanetas começam com B minúsculo. Letras maiúsculas são usadas para sistemas múltiplos de estrelas, por exemplo, Sirius A e um dos seus componentes acompanhantes são Sirius A e Sirius B. Um exemplo, já que é tão simples, que não preciso dar muitos para entender, o primeiro planeta descoberto orbitando a estrela 51 Pégase, então é chamado de 51 Pégase B. Tivesse mais uma descoberta em torno de 50 Pégase, seria 51 Pégase C, etc. Agora, como se detecta exoplanetas? Como dito, isso só é possível desde 30 anos. Isso não é fácil, por quê? Porque um planeta é muito menos brilhante do que a sua estrela em torno daquela ele gira. A maneira mais óbvia para detectar um exoplaneta seria simplesmente achá-la numa imagem de um telescópio, ou o método da imagem direta, mas isso é muito difícil. É comparável a fotografar uma formiga ao lado de um farol que se encontra a 400 quilômetros de distância. Então, raramente é possível detectar um exoplaneta desta maneira por imagem direta. Mas quando dá, tem várias vantagens. Se a gente consegue detectar diretamente um planeta, a gente consegue determinar sua cor e, com isso, a temperatura, né? Pela lei divina, a gente sabe de que a faixa espectral naquela um objeto brilha principalmente, tem a ver com sua temperatura, mais azul, digamos, na astronomia, tanto mais quente o objeto, e então pela cor dá para estimar a temperatura do planeta e também o tamanho, mas não a massa. Isso pela imagem direta, minha imagem direta em geral não dá muita dica sobre a massa. Aqui uns dos poucos exemplos que temos. Uma gigante gasosa, isso também é vantajoso para imagem direta ser um planeta grande, obviamente. E outra coisa que preferencialmente tem que ser satisfeito para a gente conseguir ver um planeta por imagem direta é que ele fica numa órbita muito
grande, muito distante da estrela, porque perto demais da estrela a gente não consegue distingui-la da estrela. Este exoplaneta gira em torno de GU Pxb a uma distância de 2.000 unidades astronômicas, ou seja, 2.000 vezes o raio da órbita da Terra em torno do Sol. Então, é realmente um exoplaneta que gira em uma grande distância em torno da sua estrela. O ano daquele exoplaneta dura 163 anos terrestres, 3.000 anos terrestres. O que pode ajudar é usar o que se chama um coronógrafo. É basicamente uma máscara que faz uma eclipse artificial para bloquear a luz da própria estrela. Aí talvez dá para ver melhor os arredores da estrela. Outra ajudinha é observar no infravermelho, porque em infravermelho a diferença em brilho entre estrela e planeta é um pouco menor do que em outras faixas espectrais, porque os planetas, em geral, brilham mais forte no infravermelho e as estrelas mais no óptico ou até em comprimentos de onda mais curtos ainda. Então, no infravermelho, a estrela não ofusca tanto o planeta do que no óptico, por exemplo, mas ainda bastante mesmo assim. Como dito, esse método tem suas limitações, só planetas que giram em torno das suas estrelas em distâncias altas são detectáveis desta maneira e preferencialmente grandes, pelo menos 100 unidades astronômicas, 100 vezes a distância com aquela a Terra gira em torno do Sol. E pelas estatísticas já dá para ver que isso não é um método muito bem sucedido, só da ordem de 1% dos exoplanetas detectados até hoje foram detectados por este método. A grande maioria por outros métodos. Qual é um dos outros métodos? A gente poderia tentar detectar o exoplaneta não ele próprio, mas pelo efeito que ele faz em torno da sua estrela-mãe. Afinal, quando a gente diz que um planeta gira em torno de uma estrela, isso é só uma aproximação. Na verdade, os dois giram em torno do centro de massa, só que o centro de massa fica muito mais perto da estrela do que do planeta, tal que o movimento da estrela é muito pequeno comparado ao do planeta, mas a estrela então também faz um pouquinho um movimento em torno do centro de massa do sistema estrela-planeta, um tipo de bamboleio. E aqui dá para determinar usando movimento circular uniforme, física newtoniana, igualando força centrípeta com força da gravitação. O raio orbital com a estrela orbita o centro de massa, que é basicamente a distância estrela-planeta dividida nas razões das massas dos dois objetos. Então, muito menor do que essa distância A. A distância A é dividida em duas partes, proporcionais às massas do planeta e da estrela. O momento angular dá para determinar a velocidade angular. Pode ser escrita assim, mas isso não é muito útil no nosso caso, porque, em geral, não podemos determinar esse R muito bem. É mais prático escrever esta velocidade angular mesmo em termos
da velocidade angular, porque esta é fácil de determinar, né? É só medir o período de repetição das voltinhas. E aqui as massas dos dois objetos. Isso tudo supõe órbitas circulares. A gente sabe desde Kepler que planetas não necessariamente têm órbitas circulares em torno das suas estrelas. Elas normalmente são elípticas, mas em muitos casos a elipticidade é muito baixa e o erro que se faz é totalmente desprezível comparado aos outros erros envolvidos, os erros de medida, etc. Os 8 planetas do Sistema Solar, por exemplo, todas têm uma elipticidade de orbital muito baixa. Então, na prática, órbitas circulares normalmente funcionam. Podemos simplificar ainda mais. Na maioria dos casos, a massa do planeta é bem mais baixa do que aquela da estrela, tal que podemos substituir esse m, essa soma das duas massas cada vez simplesmente pela massa da estrela, simplificando as 3 grandezas desta maneira. E ainda a massa da estrela muitas vezes é determinável por outros meios. Da estrela temos acesso ao espectro, e quando temos o espectro de uma estrela, a gente já sabe muito sobre ela. Os modelos estelares hoje em dia são bastante avançados. Elas preveem como é o espectro de uma estrela em qualquer fase da vida dela e com qualquer massa inicial e massa atual, com boa precisão, tal que se você tem o espectro de uma estrela, você sabe de que tipo de estrela se trata e você sabe mais ou menos qual a massa dela. Então, a massa da estrela também podemos supor como dada, e aí, medindo alguma coisa, ou a velocidade, ou o raio orbital da estrela, dá para determinar a massa do planeta. Tentando isso, simplesmente olhando para a estrela e ver como ele faz bamboleio no céu não dá muito certo. É chamado de movimento próprio, o movimento que um objeto na astronomia faz no plano do céu, ou melhor, na esfera do céu. É tão pequeno, normalmente. Bom, vamos ver. Vamos fazer um cálculozinho que ilustra isso. Por exemplo, suponha que queremos detectar um exoplaneta comparável a Júpiter em torno de uma estrela comparável ao Sol, ou alternativamente um alienígeno quer detectar a presença de Júpiter em torno do Sol, observando o bamboleio do Sol em torno do centro de massa do sistema que ele faz com Júpiter. Aqui temos os dados. A massa de Júpiter é da ordem de 1/1000 da massa solar, que é 3 vezes 10 a 30 quilogramas. A distância Júpiter-Sol é 5,2 unidades astronômicas, ou seja, Júpiter orbita o Sol a uma distância 5 vezes a da Terra. E aí conseguimos determinar a raio do bamboleio que o Sol faz em torno do centro de massa que ele tem com Júpiter, e aí simplesmente corta essas 5 unidades astronômicas em 1000 partes. Então, o raio com aquela o Sol gira em torno do centro de massa é 5 milésimos de uma unidade astronômica, que é da ordem do próprio raio do Sol. Um pouco mais. O Sol gira um pouco, esse centro de massa é um pouco fora do Sol, mas é só um pouco fora. É quase o raio do Sol, ou seja, o Sol
para o nosso alienígena detectar um bamboleio do Sol, ele tem que medir movimentos do Sol da ordem do seu próprio raio. Dado que num telescópio dele o Sol provavelmente é só 1 pixel, aí o bamboleio é inobservável para ele. E tem outros casos mais extremos ainda, onde o centro de massa se encontra até no interior da estrela. Por exemplo, se nosso alienígena quisesse detectar a presença da Terra, aí ele teria que medir o movimento do Sol com mais precisão ainda, porque o centro de massa do sistema Sol-Terra está dentro do Sol. O método funciona tão ruim de que apenas um exoplaneta de todos esses 4.800 foi detectada por esse método mesmo. Um único. Então, bamboleio é inútil, não totalmente, porque a gente pode tentar não medir a posição da estrela variando, mas a velocidade dele variando, especialmente se ele faz movimento na direção da linha divisada. Esse movimento deve ser mais fácil de medir, essa velocidade deve ser mais fácil de medir do que o movimento próprio no céu. Então, o que medimos é a velocidade na direção da linha divisada, que se chama na astronomia velocidade radial, e obviamente essa vai oscilar senoidalmente enquanto o Sol gira em torno do centro de massa. E a amplitude desse movimento não é simplesmente esta velocidade aqui, porque o plano o plano orbital planeta-estrela pode ser inclinado em relação à linha divisada. Se a gente olha para ele face on, a gente não mede nenhuma velocidade radial. Só se a gente está numa direção perto do plano, se a gente tiver esse plano mais ou menos edge-on, a gente consegue detectar bem esta velocidade radial. Então, nossa velocidade radial máxima que a gente detecta é dado pelo seno do ângulo entre o eixo orbital e a nossa linha divisada. Eu não sei por que chamam esse ângulo de I, normalmente se usa letras gregas, mas aqui se usa um I sempre. Então, esse seno de I pode complicar se a gente tiver o sistema bem de uma direção perpendicular ao plano orbital dos dois objetos. Agora, se a gente explicita a massa do planeta, nesse termo aqui, a gente vê que a massa do planeta pode ser determinada tirando esse fator seno de I. Isso dá para medir pelo efeito Doppler, pelo deslocamento de uma estrela de uma linha espectral, massa da estrela, como dito, conseguimos determinar se temos seu espectro. Isso simplesmente medimos, medindo por um tempo mais longo, a gente vê com que período se repete esse sinal, mas temos aqui o 1 sobre seno de I e a gente não sabe, em geral, esse ângulo de inclinação do plano orbital do planeta em relação à nossa linha divisada. O que faz que esse fator é algo de 1 para cima, 1 sobre seno de I, e esta equação nos dá apenas um limite inferior para a massa do planeta. Mas já é algo, pelo menos uma estimativa de um limite inferior do planeta. Bom, será que dá? A teoria é bonita, é super simples, inclusive, mas será que na prática é possível isso? Vamos de novo tomar o sistema Júpiter-Sol e um alienígena tentando agora detectar a presença do Júpiter através do método da velocidade radial. Agora nosso alienígena se encontra
No plano orbital, mais ou menos, essa é a melhor posição que ele pode ter para detectar o movimento do Sol em torno do centro de massa com Júpiter. E aí, esse cálculo aqui dá que o Sol gira em torno do centro de massa que ele tem com Júpiter com velocidade de 13 metros por segundo, que é bastante lento na astronomia. E para medir isso pelo efeito Doppler, você tem que medir deslocamentos de linhas espectrais da ordem de uma parte em 100 milhões, ou 4 partes em 100 milhões desta ordem, para conseguir detectar esse tipo de movimento radial. É pequeno, é difícil, mas hoje em dia é possível e, de fato, vários planetas foram detectados com esse método, inclusive aquele que eu vou voltar nele, que gerou o prêmio Nobel, mas primeiro algumas dúvidas sobre este método. Quem conhece as estrelas sabe de que alguma mudança periódica da velocidade radial pode ser outra coisa também. Pode ser simplesmente a superfície da estrela que está pulsando, se aproximando e se afastando periodicamente de nós. Tem várias estrelas variáveis que fazem isso, vários tipos de estrelas variáveis. Como excluir que o que a gente mede não é isso? Primeiro, porque essas pulsações normalmente não ocorrem de maneira senoidal. A curva de velocidade radial em função do tempo não é bem diferente de senoidal, é totalmente assimétrica. E além disso, uma estrela variável, enquanto pulsa, ele muda de temperatura, o que faz que ele muda de cor durante as pulsações. E se a gente não observa isso, é porque a própria estrela não muda muito de propriedade durante o ciclo e deve ser mesmo só o efeito Doppler do movimento dele que a gente está observando. Então, desta maneira, observando esta curva e observando o que faz a cor da estrela em função da fase, pode excluir outras possibilidades como pulsações da estrela. E justamente nosso planeta 51 Pegasi B, que rendeu o prêmio Nobel a esses dois suíços, foi detectado por este método. Em 1995, é um bonito paper no Nature, só de 5 páginas e toda a física é totalmente simples. O mais difícil desse paper é encontrá-lo. Eu não consegui acessá-lo, eu só achei depois de bastante busca o próprio paper, mas eu consegui ele em PDF. É um paper bastante bonito e tem só um paper sobre o assunto, que também acho que hoje em dia não ocorreria mais. Hoje em dia, uma descoberta desses tentaram fazer 100 papers sobre. Era só um único paper no Nature, esse trabalho do Didier Queloz e do Michel Mayor. Como eles fizeram isso? Como dito, eles usaram esse método da velocidade radial, então eles tinham que medir o espectro da estrela 51 Pegasi com alta resolução. Eles usaram para isso um espectrômetro tipo Grisma. Eu procurei imagens que explicam um pouco melhor como é esse espectrômetro Elodie, mas não achei nada. Mas eu suponho que todo mundo sabe como funciona um Grisma, né? São fendas periódicas e quando a luz bate nele, a luz é espalhada por várias dessas fendas em várias
em certas direções faz interferência construtiva, em outras destrutiva, tal que a luz com dada comprimento de onda é espalhada apenas em certa direção, assim você consegue abrir o espectro usando esse grisma e você consegue resoluções. Bom, esse espectrômetro mede numa faixa que corresponde mais ou menos à faixa inteira ótica e consegue alcançar resoluções da ordem de 1 km por segundo a 7 metros por segundo. Isso depende de qual brilhante é seu objeto e do tempo de exposição que você expôs seu detector CCD aqui, que recebe o sinal vindo do gris. Mas até se você tenta fazer isso com uma linha espectral, você ainda está longe desta resolução, da ordem de 4 ordens de magnitude. Só combinando a informação provindo de uns 5.000 linhas espectrais, fazendo uma técnica de correlação, você consegue mesmo esta resolução espectral, ou esta determinação tão precisa do deslocamento Doppler do seu espectro, tal que você consegue esta resolução de 7 metros por segundo. O maior e Queloz fizeram isso, mediram espectros de 140 estrelas prometedoras durante 1 ano e meio. Eles selecionaram estrelas similares ao Sol, estrelas da sequência principal, que é uma fase evolutiva das estrelas, uma daquela ao Sol, e todos de um tipo espectral chamado G, ou tipo espectral parecido que é K. Não vou entrar nesse sistema de nomear tipos espectrais das estrelas, mas são basicamente estrelas similares ao Sol, que eles escolheram porque, à primeira vista, eles têm velocidades radiais constantes, medindo com uma resolução mais baixa do que com esse espectrômetro. Você não mede velocidade radial, aí eles esperaram que isso ajuda para detectar a velocidade radial periódica, usando uma resolução melhor. E eles realmente acharam um desses 142 duas estrelas. Acharam um sinal periódico exatamente do tipo que eles quiseram em torno da estrela 51 Pégase, que fica da ordem de 45 anos-luz daqui. E aqui só as propriedades da estrela, dá para ver que ela é bastante similar ao Sol mesmo. Temperatura é praticamente igual, dada Sol, o logaritmo da gravidade na superfície da estrela é uma grandeza que astrônomos costumam determinar em espectros estelares e que te dá uma dica do tamanho da estrela também, é bastante similar entre Sol e 51 Pégase. Isso aqui é uma grandeza chamada metalicidade, que te mede a abundância dos elementos pesados na superfície, no espectro da estrela. Por definição, essa metalicidade é zero no Sol. O Sol representa o ponto zero desta escala de metalicidade, e 0,2 é bastante próximo de zero. E tanto 0 quanto 0,2 é uma metalicidade bastante alta, quer dizer que são estrelas com uma abundância bastante alta de elementos pesados na sua atmosfera, o que também parece ser bem comum em estrelas com planetas. Tem uma correlação forte entre ter um planeta e ter metalicidade alta, ou ter
alta abundância de elementos pesados na superfície. A magnitude absoluta, que é uma medida do brilho absoluto, também é bastante similar das duas estrelas. E aqui o raio de 51 Pégasi é 1,3 vezes o raio do Sol, então, de fato, é uma estrela bastante similar ao Sol. E medindo com a precisão que eles fizeram a velocidade radial em torno do tempo, eles viram que ela não era tão constante assim quanto eles acharam à primeira vista. Tem um drift sistemático, mas em cima deste drift sistemático você vê um sinal bem senoidal. Aqui, medido em 4 épocas diferentes, de setembro, novembro 94 até setembro 95, então, ao longo de um ano, esse padrão se repetia sempre, esse padrão senoidal. A velocidade média, então, que se mede, que apresenta aqui cada vez o ponto zero, então mudou um pouquinho ao longo daquele ano, que o Major e o Queiroz interpretaram como um possível sinal de um outro planeta que tem um período muito mais longo do que este que faz esta modulação a curto período, mas por enquanto esse outro planeta ainda não foi confirmado. Pode ter outros motivos, esse drift sistemático que eles mediram na velocidade radial daquela estrela. Mas então, esse sinal de período mais curto, não há dúvidas de que isso tem que ser de um planeta, um exoplaneta girando em torno da estrela. Você pode ainda somar esses 4 espectros e, pela sobreposição, ter mais pontos, e se vê um sinal periódico bonitinho aqui. O período que se determina a partir desse sinal é de 4 dias e pouco, dias terrestres, né? São exatamente 4,23 dias siderais daquele planeta, porque ele está em ressonância entre período orbital e período rotacional. Então, a órbita dele dura ao mesmo tempo que uma voltinha em torno do próprio eixo dele. E então, o ano e o dia sideral deles também é de 4,23 dias terrestres. E usando o nosso cálculozinho de alguns slides atrás, isso dá um limite inferior da massa dele de 0,47, com uma certa imprecisão, massas de Júpiter. MJ é uma unidade que se usa com frequência para exoplanetas, massas de Júpiter. Falta determinar esse seno de I. Eles tinham argumentos convincentes para supor que a gente está vendo esse sistema mais ou menos Jonas, a gente está mais ou menos na extensão do plano orbital de planeta e estrela aqui, tal que o seno de I é praticamente 1. O raciocínio é mais ou menos o seguinte, simplesmente a probabilidade da linha divisada estar na mesma direção que o eixo rotacional da estrela é muito baixa. E mais convincente é que eles conseguem mais ou menos determinar como é o eixo de rotação da estrela. Com isso, além de girar em torno desse centro de massa, a estrela também gira em torno do seu eixo, igual como o Sol faz. E igual como o Sol, 51 Pégasi B gira em torno do seu eixo com um período da ordem de um mês, da ordem de 30 dias.
E isso você não conseguiria determinar se você observasse a estrela na direção do polo dele, porque aí o movimento dos pontos da superfície da estrela estariam no plano perpendicular à sua linha divisada e você não mediria nenhuma velocidade radial, nenhum efeito Doppler, mas pelas larguras das linhas espectrais daquela estrela, você consegue determinar que parte da estrela está se afastando e parte da estrela está se aproximando de você, só analisando o perfil das linhas espectrais dessa estrela. E disso eles concluíram que o eixo rotacional da estrela é praticamente perpendicular à linha divisada, e se o sistema fosse como o sistema solar, isso significa que o eixo orbital dos planetas dele também seria mais ou menos perpendicular àquele eixo. O Sol também, seu eixo de rotação é perpendicular à eclíptica, mais ou menos. Pela formação do sistema solar, isso se dá que a rotação do Sol e a revolução dos planetas é mais ou menos em torno do mesmo eixo. Supondo que isso é o caso também para 51 Pegasi-B, pode-se inferir que estamos vendo o sistema mais ou menos edge-on, vendo o disco do lado e que esse seno de I é praticamente 1. Aí, de fato, hoje em dia se acha que a massa realmente é desta ordem, sendo que o seno de I é praticamente exatamente 1. Aí, uma vez que você tem esse seno de I, você também consegue estimar o raio orbital do planeta agora em torno da estrela, e pela surpresa deles é de apenas 0,05 unidades astronômicas, 1/20 da órbita da Terra em torno do Sol. Isso é menor do que a órbita de Mercúrio em torno do Sol. E isso, na época, era totalmente inesperado. Se achava que planetas desta massa, da ordem da massa de Júpiter, né, da ordem de metade da massa de Júpiter, a mesma ordem que a massa da Júpiter, não poderiam existir tão próxima à estrela mãe deles. Aí, então, eles queriam ver se realmente uma planeta desse seria estável. Eles estimaram a temperatura do planeta e estimaram a temperatura que ele pode ter para não evaporar, se ele realmente é um gigante gasoso como Júpiter. Como se calcula a temperatura de um planeta também é bastante simples. Primeiro vamos dar nomes, temperatura e raio da estrela. São T estrelinha e R majúscula estrelinha. Raio e temperatura do planeta são T Pzinha e R Pzinha. Distância estrela-planeta chamamos de A, o semi-eixo maior da órbita, caso fosse elíptica. E supondo equilíbrio térmico para o planeta, conseguimos estimar a temperatura dele. Equilíbrio térmico quer dizer a energia que ele recebe da estrela é igual à energia térmica que ele irradia fora para o espaço, basicamente sua radiação térmica. Qual a potência que ele recebe da estrela? É nada outro do que o fluxo que chega da estrela na posição do planeta, ou seja, na distância A da estrela, vezes a seção transversal que ele apresenta a esta radiação, que é nada outro do que πr², né? Então, ele recebe tanto de
potência da estrela, simplesmente pela área que ele apresenta esta radiação provindo da estrela. Quanto é o fluxo da radiação da estrela na distância A dele, usando aqui a lei dos quadrados da distância em quadrado, é a luminosidade da estrela dividida por 4π, distância até a estrela em quadrado. Então, a luminosidade da estrela é espalhada homogeneamente sobre uma esfera com raio A. E então o fluxo é essa luminosidade dividida pela superfície dessa esfera com raio A. Quanto à luminosidade da estrela, usando a lei de Stefan-Boltzmann, ela é aquele sigma de Stefan-Boltzmann vezes a superfície da estrela, aqui, superfície da estrela, 4πr estrela em quadrado, vezes a temperatura da estrela na quarta potência. E aí dá para cortar um 4π e obtemos isso como energia ou potência recebida da estrela. E qual é a potência que a gente irradia para fora? É simplesmente usando de novo a lei de Stefan-Boltzmann. Aqui, 4πr. Isso aqui seria um pé. E aqui também um pé, desculpem, eu fiz isso de madrugada. Obviamente, a temperatura e raio do planeta que temos aqui, eu vou corrigir isso antes de mandar meus slides para o Celso. A potência que o planeta irradia para fora é sua superfície vezes sigma, a temperatura na quarta potência. Agora, igualando os dois, se cortam o raio do planeta em quadrado. E o que se obtém é isso. Vendo essa fórmula também dá para ver claramente o que acontece. A potência da estrela é diminuída ou esticada por um fator A em quadrado sobre raio da estrela em quadrado. Simplesmente a superfície sobre aquela radiação da estrela se distribui, é esticado por um fator A sobre R, sobre raio da estrela em quadrado. Este quarto vem do fato de que a superfície que a estrela tem para receber a radiação é um quarto da superfície que o planeta tem para irradiar essa radiação para fora de novo, e disso temos que tirar a quarta raiz, já que a lei de Stefan-Boltzmann diz que a temperatura é a quarta raiz da potência por unidade de área. E então, simplificando, obtemos isso. Bom, podemos melhorar o cálculozinho um pouquinho. Normalmente, planetas têm uma certa albedo. Eles espelham parte da radiação que chega neles antes que esta pode esquentar o planeta, simplesmente é refletida sem esquentar o planeta. E a potência que eles recebem é diminuído por um fator 1 menos gama, o que gera um fator 1 quarta raiz de 1 menos gama no resultado final. Para temperatura da planeta que se encontra na distância A da estrela, que tem temperatura até a estrelinha. Isso, na prática, nem sempre funciona tão bem. Se você faz isso com a Terra, você chega em 250 Kelvin, em lugar da ordem de 285 Kelvin que a Terra realmente tem. Isso porque esse cálculozinho não leva em conta o efeito estufa que temos aqui na Terra.
Mas já que não sabemos nada sobre o efeito estufa dos nossos exoplanetas, este cálculozinho tem que servir e, em muitos casos, a estimativa é boa mesmo. Também na Terra estamos só uns 10% off, que não é tão trágico assim. E usando essa temperatura, conseguimos calcular a velocidade térmica que partículas com massa m na atmosfera da planeta têm, que é simplesmente usando aqui que a velocidade térmica ou a energia cinética térmica é 3 Boltzmann da temperatura, ou 3,6 Boltzmann vezes a temperatura, igualando isso à energia cinética dessas partículas, explicitando a velocidade das partículas, obtemos isso. E para a atmosfera não evaporar, esta velocidade tem que ser bastante menor que a velocidade de escape dessas partículas na superfície do planeta. A velocidade de escape é dada por esse termo, como com certeza vocês sabem. Isso tem que ser, então, bastante maior que a velocidade térmica das nossas partículas. Na verdade, só maior não é o suficiente, porque se fosse só maior, boa parte das partículas teria velocidades maiores que esta, já que isso é apenas um valor médio das velocidades das partículas com essa temperatura, e todas as partículas com velocidades acima iam poder escapar e logo ia se redistribuir as velocidades das partículas e logo todos iam embora. Então, a velocidade térmica das partículas tem que ser bem menor que a velocidade de escape na superfície do planeta, por um fator alfa que normalmente se toma como pelo menos 5 a 6, para realmente essas partículas não, para o rabo aqui da distribuição de Maxwell-Boltzmann, acima da velocidade de escape ser tão pequeno que realmente quase não escapam partículas. E aí, combinando todas as fórmulas, a gente vê que a massa do planeta para manter sua atmosfera tem que ser acima desse valor aqui. Eu só juntei esta fórmula com esta e a fórmula da temperatura do slide anterior. Quem não acredita pode repetir o cálculozinho em casa. É só combinar essas 3 fórmulas. Para planetas como 51 PHC-b, é razoável supor que o albedo seja da ordem de 0,1 e o alfa, como dito, de 5 a 6. Fazendo isso, se chega numa temperatura de 51 PHC-b de 1300 Kelvin, e felizmente isso não conflita com o que eles determinaram. O planeta não evapora com esta temperatura, consegue manter sua atmosfera, porém, ainda assim era problemático porque as teorias de formação de sistemas planetários não previam que planetas desta massa se formam tão perto da estrela. Por exemplo, no sistema solar isso não aconteceu. Planetas dessa massa se formaram bem mais longe, além de 5 unidades astronômicas da Terra. Então, se chamou essa classe de exoplanetas de Hot Jupiters, e Major e Queloz tiveram 2 hipóteses de como poderiam existir esse Hot Jupiter que eles descobriram. Ou ele se formou mais longe da estrela e migrou para dentro,
Júpiter migrou, por exemplo, mas não ao ponto de chegar tão perto do Sol, mas então essas migrações de planetas gigantes podem acontecer. Ou ele seria só o resto de um objeto que era maior, por exemplo, uma anã marrom, que perdeu a maior parte da sua massa, mas isso também tem problemas e tem que explicar como ele perdeu sua massa. Então, na época era difícil de explicar, tinha essas duas hipóteses. E para piorar, outros planetas descobertas com esse método logo depois também eram todos hot Jupiters. Um pouco mais ainda sobre 51 Pegasi B, posteriormente se deu nomes a eles, Bellerophon e mais oficialmente Dimidium, igual como os planetas do sistema solar, que obtiveram nomes de deuses gregos. E o que a gente já sabe de sobra, mencionei várias vezes, ano passado essa descoberta gerou o prêmio Nobel para os dois suíços. A justificativa para o prêmio Nobel é que esta descoberta mudou as nossas concepções do mundo para sempre. Não é lindo isso, com um pouquinho de movimento circular uniforme, leis de Newton e um pouquinho de lei de Stefan Boltzmann, você consegue ainda ganhar um prêmio Nobel hoje em dia. Então, não é preciso fazer uma física bastante complexa, é só preciso utilizá-la de uma maneira esperta e para descobertas importantes. Então, voltando à nossa parte sobre os métodos de detecção de exoplanetas, esse método de velocidade radial era por muito tempo o método principal de detecção de exoplanetas. Até 2011, a maior parte dos exoplanetas eram descobertos por esse método, e ainda hoje são 1/5 dos exoplanetas detectados até hoje foram detectados por esse método. Tem um viés observacional, como todos os métodos, exoplanetas de alta massa e pequenos raios orbitais são favorecidos, afinal não é tão surpreendente que primeiro foram achados principalmente hot Jupiters por esse método, que realmente são os que são mais fáceis de detectar por esse método. Uma desvantagem é que a gente tem que ter o alinhamento certo com o plano orbital do sistema estrela-planeta para conseguir usar esse método. Próximo método de detecção de exoplanetas é o método de trânsito, que hoje em dia é a técnica melhor sucedida. O princípio é super simples. Você detecta que o brilho de uma estrela diminui um pouco por um tempinho quando o seu planeta passa na frente dele e faz então um eclipse. Com esse método você também consegue estimar, sabendo bastante sobre a estrela, estimar o raio do planeta que passou na frente da estrela, porque o tamanho o disquinho que bloqueia a parte da luz da estrela, você consegue determinar o tamanho dele pelo dip aqui em luminosidade que vem da estrela, e então determinar o raio da estrela. Aqui um exemplo de uma exoplaneta descoberto por este método Kepler 186, que também é importante na história dos exoplanetas. O primeiro do tamanho da Terra e na zona habitável da sua estrela.
passando na frente da sua estrela-mãe, que é uma anã tipo M, gerou esse sinal. De novo, a pergunta é, e como distinguir isso de outros efeitos que diminuem o brilho de uma estrela por um tempinho? Afinal, tem vários fenômenos que fazem isso também, de novo, pulsações ou manchas estelares podem fazer isso. Como se sabe que não é um desses efeitos que fez a diminuição do brilho? Primeiro, a curva é bem característica. Aqui tem esta forma, a curva de luz. E segundo, se o fenômeno se repete periodicamente, também um sinal de que um planeta está passando periodicamente na frente daquela estrela. Às vezes até o outro trânsito, quando o planeta passa atrás da estrela, pode ser útil, a gente consegue usá-lo para determinar o espectro da estrela, do planeta, medindo primeiro o espectro do sistema quando o planeta está aqui, por exemplo, e depois quando o planeta está coberta pela estrela, e a diferença deveria ser justamente o espectro do planeta. Raramente a precisão de medir os espectros é o suficiente, mas em alguns poucos casos deu para fazer isso. Uma desvantagem óbvia é que o nosso alinhamento com o plano orbital do sistema planeta-estrela tem que ser mais preciso ainda do que no método de velocidade radial. Tem que ser bastante exato para o planeta realmente passar na frente da estrela. Por isso também só uma pequena percentagem de exoplanetas existentes podem ser detectados por esse método. E outro é o viés observacional, favorece planetas grandes que produzem bastante diminuição de sinal de luz vindo da estrela e com períodos orbitais curtos. Mesmo assim, 3/4 dos exoplanetas detectados até hoje foram achados por este método, principalmente porque tem vários satélites dedicados justamente a isso. O Kepler aqui determinou a maior parte desses exoplanetas que a gente conhece hoje. TESS começou a funcionar no passado, por enquanto detectou apenas da ordem de 50, mas logo vai fornecer ou descobrir muito mais exoplanetas e é previsto para 2026 outro satélite que procura por exoplanetas usando o método de trânsito. Eu honestamente não sei porque focam tanto nesse método. Acharia mais promissor o método de velocidade radial. O alinhamento não precisa ser tão exato e também o efeito Doppler é relativamente fácil de medir, mas por algum motivo o pessoal resolveu que investir nesse método de detecção de exoplanetas. Mas o método que já tem menos sucesso é dos microlentes gravitacionais. O que é isso? É uma consequência da relatividade geral. Como todo mundo sabe, luz é defletida por massa, e pode acontecer que se uma massa passa entre nós e uma estrela de fundo, a massa foca a luz vindo da estrela na direção da Terra, fazendo que a estrela fica mais brilhante do que quando o objeto no meio não passa na frente dele. Como se fosse uma lente, por isso o nome lente gravitacional, no caso microlente gravitacional, porque existe o mesmo fenômeno em escalas muito maiores também.
E então, enquanto a estrela passa na frente, a curva de luz da estrela de fundo é bem característica e é a mesma em todas as cores, que também exclui outros efeitos que poderiam fazer essa estrela de fundo ficar mais brilhante. E agora pode acontecer que essa curva de luz que a gente vê devido à passagem da estrela na frente da outra estrela tenham picos secundários. E isso é interpretado como um planeta orbitando a estrela, causando esse pico adicional na curva de luz. Aparentemente isso funciona. 2% dos exoplanetas conhecidos até hoje foram identificados desta maneira. Acho isso surpreendente, porque uma desvantagem clara deste método é que se trata de eventos únicos. Eu acho que para um exoplaneta ser confirmado mesmo como planeta, teria que dar algum sinal periódico que mostra que realmente está orbitando a estrela, mas aparentemente houve casos onde esse sinal excluía qualquer outra possibilidade e levou à detecção de exoplanetas. O último método de detecção que eu vou apresentar é meio que uma curiosidade, método de timing. O exoplaneta pode afetar sua estrela-mãe de outra maneira do que só fazê-lo bambolear em torno de um centro de massa. Pode influenciar as pulsações, se fosse uma estrela variável, ou emissões de pulsos da estrela no caso de um pulsar. Como dito, isso é muito raro, uma detecção desses, mas justamente o todo o primeiro exoplaneta detectado foi detectado por esse fenômeno aqui, era um exoplaneta em torno de um pulsar. Mas até hoje, esse método não forneceu nem 20 detecções de exoplanetas, então é meio que mais uma curiosidade do que um método muito viável de detectar exoplanetas. Na prática também você pode combinar métodos de determinação, por exemplo, para determinar mais propriedades do seu exoplaneta. Por exemplo, se você está exatamente no plano orbital, ambos, o método de trânsito e da velocidade radial, funcionam bem e um te dá o raio do planeta e outro te dá a massa. Então, combinar métodos também, às vezes, pode ser útil. E só como algo a mais de dizer, usando esses mesmos métodos também você pode detectar, às vezes, estrelas binárias. Aqui são algumas estatísticas, aqui os números absolutos por método de detecção. Dá para ver aqui que dos 4.171 exoplanetas achados até dia 24 de junho, a maior parte era por método de trânsito, boa parte do resto pela velocidade radial, e aqui os números dos outros métodos. Aqui as estatísticas em termos de raio e massa. O pessoal dos exoplanetas costuma distinguir 5 tipos de exoplanetas dependendo das suas massas, uns que eles chamam de terras, que tem, desculpem, das raios, uns que se chamam de terras têm raios até um pouco maior que raio da Terra. Netuno, Júpiter, todos têm seus análogos no sistema solar. As superterras seriam planetas
com tamanhos entre os tamanhos dos planetas rochosos do Sistema Solar e dos planetas jovianos do Sistema Solar. Não há superterras no Sistema Solar, mas eles existem em outros sistemas. E ainda há os planetas maiores que Júpiter, que também a gente não tem no Sistema Solar. E aqui as estatísticas em termos de massa. Obviamente tem fortes vieses observacionais em ambos, já que planetas maiores e planetas mais massivas são mais fáceis de detectar por esses métodos apresentados. Aqui se vê esses vieses observacionais num gráfico que te mostra em função do método de detecção, massa e período orbital dos planetas. Aí você vê, por exemplo, que pelo método de velocidade radial você acha principalmente exoplanetas de massas altas e de períodos longas, pelo método de trânsito de massas altas e períodos curtos, etc. Cada um desses métodos preenche sua região nesse diagrama e mostra os vieses observacionais que cada um deles apresenta. Aqui, estatísticas então, em função do tempo. Como dá para ver, a taxa de descoberta de exoplanetas está aumentando. Não sei por que tem esses dois picos e esse vale no meio. Eu sei que quase todos esses verdes são exoplanetas descobertos pelo satélite Kepler. Não sei por que ele teve essas duas levas grandes de fornecer exoplanetas em 2 anos e no ano entre os dois muito menos, mas praticamente todos esses verdes são pelo método de trânsito. Também dá para ver que até mais ou menos aqui o método principal era da velocidade radial. Aqui os mesmos dados cumulativos, o número total de exoplanetas até um dado ano por método de detecção. Oi, Peter, já está chegando nas conclusões? Cito, eu posso pular esta parte, ela é bem batida aí. Como já Não está tenho muito chegando... novo para dizer sobre possibilidade de detectar vida, só que talvez o último slide, que não sou muito otimista por enquanto, é muito difícil detectar vida e vai demorar ainda um bom tempo até conseguirmos detectar bons bioassinaturas em exoplanetas. Bom, aqui as referências. E foi isso. Obrigado, Peter. Eu só perguntei porque estava passando bastante tempo. Acho que a gente pode fazer algumas perguntinhas rápidas. Quem tiver alguma pergunta, pode fazer. Eu desligo da tela cheia para ver o chat ou vocês falam? Não, a gente pega do chat aqui, pode ficar tranquilo. Quem quiser fazer perguntas pelo chat também, por favor. Bom, então eu tenho uma pergunta. Eu tinha uma perguntinha lá aquele Kepler F, é porque naquele sistema já tem 5 planetas descobertos, é isso? Isso. É um dos sistemas com maior número de planetas descobertos até hoje. 5. Mas então o B, C, D, E, F, sim, o F é o 5º. E eles conseguem descobrir todos eles porque eles combinam vários métodos, é isso? No caso de Kepler, todo exoplaneta que tem um Kepler no nome é porque ele gira em torno de uma estrela que foi descoberto pelo satélite Kepler e o método de detecção do exoplaneta é o do trânsito. Aí, já que estamos no plano orbital do sistema
planetário daquela estrela. Aí todos os planetas passam de vez em quando na frente daquela estrela e por isso que todos são detectados pelo método do trânsito. Mas talvez, em alguns casos, deve ter follow-ups pelo método de velocidade radial para talvez saber outras propriedades daqueles planetas. Não sei se Entendi. isso é o caso naquele Kepler F que você viu. Certo. Bom, mais alguma pergunta? Peter, em termos de sensibilidade, tem alguma vantagem entre um e outro? Você disse que tem um que você prefere mais, que é o radial. Mas esse de lente gravitacional, ele é o mais recente, não é? Não seria o mais... seria mais sensível? Bom, lente gravitacional tem a super desvantagem que você depende muito da sorte. Aí tem que passar justamente na frente de alguma estrela de fundo, uma estrela com exoplaneta, e você tem que estar observando aquela estrela justamente naquele momento. Não dá para prever e se preparar para uma detecção desses. Isso é uma grande desvantagem. E eu também acho que eventos que você não consegue detectar de novo são uma má indicação de um exoplaneta, já que você quer algo periódico para ter certeza que você tem um planeta orbitando uma estrela. Mas, em princípio, você poderia ver mais longe com ele, né? Planetas que Isso normalmente sim. você não conseguiria ver. Isso sim. Tá, joia. Obrigado. Mais alguma outra pergunta para o Peter? Bom, então vamos agradecer ao Peter. Com palmas silenciosas. E, bom, comunicamos que semana que vem teremos o outro que foi cancelado, acho que 2 semanas atrás, por problemas técnicos. Tudo bem? Então nos vemos na quarta que vem. Boa tarde. Obrigado, Peter.